Bom, vamos direto ao ponto. Imagina o seguinte cenário. Estamos bem no meio do mundo greco-romano do primeiro século, na vibrante e poderosa cidade de Éfeso. É de lá, ou pelo menos com os olhos voltados para lá, que surge uma carta simplesmente monumental. Escrita pelo apóstolo Paulo, a ideia aqui não era só passar uma listinha de regras de convivência, sabe? O objetivo era muito maior, de uma profundidade imensa. O propósito real era revelar um mistério eterno. E aí fica a grande pergunta. O que exatamente está nessas páginas que as tornam tão especiais? Qual é esse mistério eterno? Essa é a bússola que vai guiar a nossa análise de hoje. A gente está lidando com algo que literalmente esteve oculto desde a fundação do mundo. Paulo usa essa carta não como um simples memorando burocrático, mas como uma chave que abre a porta de um segredo celestial tão profundo que mudaria a estrutura da humanidade para sempre. Seção 1. O contexto de Éfeso. A queda do muro. Para a gente entender o tamanho, a verdadeira magnitude desse segredo, precisamos dar um passo atrás e olhar para a história. A carta aos Efésios oferece uma visão celestial da igreja, declarando que duas partes da humanidade, historicamente muito divididas, agora se tornam um só povo. Pensa bem, no primeiro século, o contexto judaico era de um povo profundamente enraizado na Torá, com tradições fortíssimas e que se via como completamente separado das outras nações. Do outro lado, o mundo greco-romano ficava de fora dessas promessas. A ideia de unir esses dois mundos era simplesmente escandalosa. Mas a mensagem central é que, em Cristo, aquele muro de separação gigantesco e rígido é, literalmente, derrubado. Seção 2. O mistério revelado. Co-herdeiros em Cristo. Vamos dar uma olhada no que esse mistério antigo realmente significa na prática. A palavra original lá no texto grego é mysterium. E olha, naquela época isso não significava um enigma de detetive que a gente tenta resolver, não. Era um plano divino, algo que esteve oculto por eras e que agora, de um jeito espetacular, foi revelado. E qual é o núcleo dessa revelação? É a ideia chocante de que judeus e gentios, todos, sem qualquer distinção, são chamados para serem co-herdeiros em Cristo. A herança divina do nada tornou-se universal. Seção 3. Raízes da unidade. Shalom e comunidade. Mas como a gente consegue compreender a profundidade real dessa união? Analisar os idiomas antigos ajuda demais a captar o peso das palavras. Pega o conceito de paz, por exemplo, que é super central nessa carta. No hebraico, a palavra é shalom. Curiosamente, shalom não é só a ausência de guerra ou um cessar-fogo provisório. Significa completude. É uma restauração total, o florescimento de todas as coisas. Então, quando o texto descreve a paz, ele está falando exatamente dessa restauração absoluta, curando as maiores fraturas da humanidade. E tem mais, se a gente for para o aramaico, que era a língua falada no dia a dia por Jesus e por aquele povo, a ideia de unidade carrega um peso comunitário incrivelmente denso. Não tem espaço para o individualismo espiritual aqui. A mensagem ecoa muito forte. Um corpo, um espírito, um Senhor. É um significado pesado, muito coletivo. Trata-se de ser um organismo vivo, único e totalmente integrado. Seção 4. O eco na história. Perspectivas através dos séculos. O fascinante é que essa mensagem grandiosa não ficou restrita só ao primeiro século. Ela ecoou e moldou o pensamento teológico pela história. Olhando numa linha do tempo, no primeiro século, estudiosos como Flávio Joséfo nos dão um contexto das leis rigorosas e da forte esperança messiânica em que essa carta aterrissou. Dando um salto para o quarto século, o imenso Agostinho de Hipona olhou para Efésios e a viu como uma das maiores exposições da graça divina já feitas. Mais tarde, lá no século XVI, Martinho Lutero se baseou nessa mesma carta para defender com unhas e dentes a centralidade da fé e da salvação exclusivamente pela graça. E chegando na nossa era moderna, estudiosos respeitadíssimos como N.T. Wright focam muito no aspecto cósmico do texto. Essa ideia de Cristo reconciliando absolutamente tudo no universo. É incrível perceber como cada época consegue extrair um tesouro diferente destas mesmas páginas, né? Seção 5. A batalha espiritual. O corpo e a glória. Só que conforme a carta vai avançando, aquele cenário pacífico ganha tons bem mais dramáticos. O ritmo acelera, a intensidade cósmica aumenta vertiginosamente. A igreja não é vista só como um grupo pacífico, mas como o próprio corpo de Cristo, com um propósito majestoso, refletir a glória divina em um universo que está em conflito. E aí chegamos no clímax, com uma das imagens mais marcantes do mundo antigo.
totalmente inspirada nos soldados romanos. É uma convocação direta. Revestivos de toda a armadura de Deus. O recado é claro. A unidade e a restauração que a gente acabou de estudar estão ativamente sob ataque. Uma batalha monumental está anunciada. E o detalhe crucial, essa luta não é contra carne e sangue. Isso muda absolutamente tudo. O texto faz questão de tirar o nosso foco das intrigas humanas, de inimizades terrenas. O embate verdadeiro e subjacente acontece contra forças espirituais invisíveis. É um conflito de proporções cósmicas que define o destino e a união de toda a criação. Seção 6. Identidade e reino. A conclusão. Depois do estrondo dessa batalha, a poeira baixa e a carta traz a gente de volta para a nossa realidade mais profunda. A gente pode resumir os grandes pilares de Efésios assim: doutrina, com um ensino muito claro sobre a graça; identidade, entendendo quem a humanidade se torna depois que aquele muro caiu; chamado, que é a convocação para uma batalha muito maior do que a nossa rotina; e, claro, revelação, o desenvendar de um mistério mantido em segredo desde a antiguidade. Deu para perceber que Efésios transcende e muito uma mera instrução de regras, certo? No fim das contas, a grande revelação desse mistério é a inclusão total. Em Cristo não se é mais estrangeiro. A barreira se rompeu de vez. Passamos a ser, de forma plena e irrevogável, parte integral do reino. Um reino de restauração total, de puro shalom. E a grande provocação que fica agora é, sabendo de todo esse peso cósmico e histórico, como fizer a altura dessa nova realidade que foi revelada? Fica aí esse pensamento para a gente continuar expandindo a mente. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.